Olá a todos, vamos para o terceiro vídeo que eu quero falar sobre o Canvas, ainda comemorando aí os 2 anos do lançamento desse livro. E hoje eu estou fardado, completamente diferente. Estou aqui com o projeto Fim do Mundo, Ushuaia, Ruta 3. Óbvio, né? Não posso deixar aqui as duas empresas de lado, a Feedbacker que está sempre junto nesse projeto. E bandeirinha do Chile e bandeirinha do Estreito de Magallanes. Por que isso? Porque hoje eu queria trazer um assunto que é um pouco diferente. Um assunto que tem a ver com o Canvas. Tudo a ver. Essa outra parte do Canvas. Quando a gente olha para o outro lado do Canvas. A gente olhou ali a proposta de valor, depois olhou a questão mercadológica, né, que é a parte de segmentação de cliente, olhou os canais de relacionamento e o relacionamento com os clientes, né, são as duas partes que envolvem o lado de lá do Canvas. Agora eu quero olhar para o outro lado. Eu quero olhar as atividades necessárias e os recursos chaves. Atividades necessárias lá, atividades chaves, em algum lugar, como também é falado, e os recursos chaves. Recursos chaves, o Adeildo Nascimento, quando ele fala como propriedade, porque ele fala de pessoas como recursos chaves. E as pessoas realmente são fundamentais numa organização. A Fundação Getúlio Vargas diz que os processos são os veículos, né, pelo qual as empresas entregam as estratégias e metas, né? Mas as pessoas conduzem esses veículos, então as pessoas são tão fundamentais quanto os processos. E muitas vezes a gente sabe que um processo bem desenhado, com uma pessoa mal intencionada, ela acaba burlando o projeto, o processo todo. Então é esse ponto que eu quero trazer hoje. E por que eu vim assim? Porque eu fiz nos últimos 4 anos, 2 grandes projetos na minha vida pessoal. Com a minha família, desenhamos um projeto de ir até o deserto Atacama de carro, em 14 dias. E como a gente curtiu aquilo e o projeto deu tão certo, a gente fez depois um MVP básico ali, que era dar uma esticadinha até Angra dos Reis de carro também, para ver como é que seríamos apenas nós 3, porque no deserto do Atacama foi meu afilhado junto à esposa dele, 2 carros. Com 2 carros sempre tem aquela facilidade, né? Se um tem problema, o outro ajuda, tu tem uma parceria, que também é um dos pontos do Canvas, né? Mas a parceria, esse ponto eu quero deixar agora de lado, eu quero focar somente no recursos chaves, na atividade chaves. E aí o que eu penso, né? A gente montou o projeto, a gente desenhou o projeto, a gente executou o projeto até o Atacama. Pô, de Porto Alegre a Atacama, praticamente 5.000 quilômetros. Mas indo sozinho até Ushuaia. Ushuaia se pronuncia, Ushuaia se pronuncia no espanhol Ushuaia. O H não tem som. Então o Ushuaia, lá no fim do mundo, a cidade mais meridional do mundo, aonde acabam todas as estradas da América Latina. A gente bolou esse desenho, a gente bolou esse projeto, a gente tinha esse sonho de ir até lá. E a gente foi. A gente foi até lá. Quase 10.000 quilômetros de ida e volta. Eu, minha esposa e meu filho. Apenas nós, num único carro, ida e volta, tudo programado. Para que esse projeto acontecesse, óbvio, ele tinha algumas etapas para serem cumpridas. Atividades chaves. Pô, legalização do carro, passaporte ou carteira de identidade, seguro obrigatório. Alguns equipamentos que na Argentina são diferentes de no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil hoje não precisa mais de extintor de incêndio, lá é obrigatório. Existe necessidade ainda de kit de primeiros socorros, dentre outros itens assim que são fundamentais para um carro poder transitar na Argentina. Aí no Chile tem outros. Aí no Chile tem outro seguro. E para chegar até o Ushuaia, tu tem que cruzar pelo Chile, porque é uma coisa muito louca. O Estreito de Magallanes é dentro do Chile. 9.000 quilômetros de carro. Quase 10.000 quilômetros de carro. Quase 10.000 quilômetros de carro, 3 pessoas. Fazendo uma média aí de 800, quase 900 quilômetros por dia. Quase 800 quilômetros por dia. 400 de manhã, 400 da tarde. Para ver como é que funciona na prática um projeto. Então vamos lá, desenha-se atividades chaves. Toda a parte dos processos, tudo desenhado. Documentação. Toda a parte de burocrática que tinha que ter, estava lá mapeada. Quais eram as outras atividades chaves? O carro tinha que estar 100%. Bom, existia estrada de rípio, é uma estrada de chão, que a gente precisava cruzar. E aí, para essa estrada de chão, essa estrada de rípio, eu tive que levantar um pouco o carro.
porque preciso botar um pneu mais largo nele. O pneu original de fábrica era muito estreito, muito fino, muito pouca borracha, essa que é real. Queria botar mais borracha nele, acabei levantando um pouco mais o carro. Tinha alguns passeios também, que alguns lagos permitem que vá por dentro d'água. E a gente andou dentro de alguns lugares com água. E esses lugares com água precisava ter snorkel. Botei snorkel no carro. Então, algumas adequações para as atividades chaves acontecerem. Bom, o carro revisado, né? Teria que fazer uma revisão também lá no Ushuaia, porque o carro estava com 15 mil quilômetros, ia fazer lá os 15 mil quilômetros, então precisava fazer uma revisão não autorizada lá, agendamento, uma prévia disso. Mas o melhor de tudo é quando a gente olha para recursos chaves. Para fazer uma empreitada dessas, precisa estar planejado? Precisa. Precisa estar organizado? Precisa. Precisa ser controlado? Precisa. Mas precisa ter recursos financeiros e de pessoas. Levar minha esposa e meu filho numa empreitada dessas, eu não sei se muitas pessoas levariam. Eu levaria. Eu conheço as pessoas. Conheço quem está junto comigo. E por conhecer quem está junto comigo, eu me senti super à vontade de fazer. Então as pessoas são fundamentais na construção de um projeto. As pessoas, elas têm que estar engajadas com aquele propósito. As pessoas têm que saber de todas as atividades, de todas as etapas, para facilitar o entendimento delas e para facilitar com que elas consigam fazer isso. O mais bacana de tudo é que quando as pessoas estão comprometidas com o propósito, com a proposta de valor da empresa, elas automaticamente estão engajadas com as atividades, elas estão engajadas com o segmento de cliente e elas sabem como fazer o relacionamento com o mercado. Minha esposa filmou, meu filho curtia. Óbvio, ele que era responsável por botar música, ele que era responsável pela playlist da nossa viagem. Também pela definição de algumas atividades, porque eu precisava entreter ele. E esse alinhamento de expectativas também é super importante, principalmente quando a gente está tratando de um projeto, principalmente quando a gente está tratando de atividades e de recursos chaves. E essa fica a dica. Vamos falar de atividades e de recursos chaves? Está aqui dentro. Atividades, os processos, os procedimentos, todo o desenho de uma operação para fazer funcionar. Isso é fundamental. E os recursos chaves? Grana, sem dúvida. O livro As 22 Consagradas Leis de Marketing, do All Rise Jack True, ela traz 22 aspectos que são fundamentais para uma empresa existir. O 22º, ela diz o seguinte: se não tiver grana, não adianta. E é verdade. A gente precisa ter recurso financeiro. Agora, ter recurso financeiro e não ter recurso humano também não resolve. E recurso financeiro com péssimo recurso humano é desperdício. Então foquem nos recursos humanos, e essa é a dica que o Adeildo traz. Essa é a dica que tem 3 vezes escrita dentro desse livro, pela Zuleika, pelo Marcelo Boff e pelo Adeildo, e que eu reforço no final. Saiba onde colocar as pessoas. Pense nisso. As pessoas da tua empresa, as pessoas do teu projeto, as pessoas da tua vida, elas estão no lugar que elas deveriam estar? Fica essa reflexão e a gente se encontra no próximo. Grande abraço, até mais.